Olá, eu sou a Carol. Eu sou a Natália e começa agora o programa Na Rua, uma iniciativa da TV Univale com os alunos do segundo período de jornalismo. No programa de hoje, vamos falar sobre a comunidade LGBT e os recentes acontecimentos que deram ênfase a ela. Para participar dessa conversa estão aqui o Felipe, a Vitória, o Júlio e o Nicolas. E o nosso entrevistado de hoje é o Henrique Moura, participante do coletivo LGBT de Governador Valadares. Muito obrigado pela sua presença, Henrique. Recentemente, os protestos e a parada gay entraram em destaque e foram reivindicações de atenção da comunidade LGBT. Como se organiza esse movimento, Henrique? Então, é um movimento formado, por lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, e a galera tá lutando pelos direitos ao banheiro, ao casamento, ao nome social, sabe, conquistar esse espaço nas universidades. A gente vê a luta frequente da classe pelos direitos, a liberdade, a diversidade, e a gente também vê figuras públicas que entram nesse contexto. No Brasil, a gente teve a história da Daniela Mercury, que ficou bem conhecida. Ela, depois de ser casada por vários anos com um homem, se divorciou e se revelou homossexual e se casou com uma mulher. E tem também a Caitlyn Jenner, que ela mora fora do Brasil, todo mundo conhece, da família Kardashian. E ela é transexual e depois de ser casada com uma mulher também, e tem várias filhas, agora se assumiu. Isso é interessante mostrar, que não necessariamente a pessoa vem com essa vivência assim desde criança. Pode acontecer de depois de muito tempo, casada, a pessoa ter coragem, talvez era uma coisa que estava ali guardada ou que mesmo a informações e vendo com o que está acontecendo, tem essa vontade. Não, pode não ser necessariamente que a pessoa nasceu, pode ser uma escolha também, não tem esse problema. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que as figuras públicas realmente influenciam nesse movimento? Eu penso que sim, porque acaba que a figura pública ela é um espelho para muitas pessoas. E a mídia está aí para isso, em todas as questões, inclusive nessa questão, nesse quesito. Eu acredito que sim. E quando a figura pública entra para participar de caminhadas, por exemplo, chama a atenção da mídia para aquela situação, para a população assistir e se interessar mais, para saber mais informações a respeito do que está acontecendo com a comunidade. Henrique, você acha que a participação dessas figuras dá uma força maior para o movimento? Eu acho que dão, dependendo da forma como essa figura pública participa, Se for positivamente, tipo assim, que está lutando pelos direitos, porque pode acontecer também de muitas vezes essas figuras públicas não saberem lidar com as situações de outras pessoas. A gente vê muito caso de gays que estão representando, que têm visibilidade, mas que não dá visibilidade para outras pessoas, lésbicas, bis e trans. Então, é parcial. Pode prejudicar também gente do grupo, gente da comunidade, por não saber das outras vivências. Ô Henrique, quando essas celebridades participam desse programa, como você disse, muitas focam para a pessoa dela, não comunidade, ela vai lá para aparecer. É isso que acontece muitas vezes? É isso que acontece. E o que a gente precisa, o movimento é para conquistar direitos, sabe? Não é para estar exibindo lá em cima. A gente precisa de gente que esteja lá, mas para lutar. Não só para ser figura, não só para aparecer, entende? Henrique, aqui a nível geral a gente tem personalidades que estão na mídia, algumas defendendo as causas LGBTs, outras não. E algumas se tornam meio que estereótipos, assim, pela própria mídia. Aqui em Valadares, a realidade da região, como que está a questão LGBT aqui na região de Valadares? Então, aqui em Governador Valadares, a galera tá bem silenciada, sabe? A gente tenta conversar, mostrar o coletivo, exibir, para conseguir pessoas para participar mais do coletivo, porque é uma cidade que não é
tão pequena assim. E com certeza o nosso coletivo, que foi formado agora, tem 2 meses, está com 20 pessoas. Aqui em Valadares tem muito mais LGBTs do que 20. E o coletivo é aberto para qualquer pessoa? Qualquer pessoa LGBT. Sim. Entende? Pode participar, a gente não tem lugar fixo, porque a gente gosta de, sabe, espalhar. Talvez uma pessoa que não gosta de exposição, a gente vai na casa da pessoa, assim. É legal ter essa interação. É um coletivo para abraçar, entende? E como que surgiu aqui em Valadares? Como que vocês começaram? Vocês acharam isso e instauraram? Qualquer pessoa do meio LGBT, quando precisa, direto vai no Facebook, né? Procurar. E a gente estava procurando há muito tempo um grupo que desse esse apoio e a gente não achava. Não achava nenhum. Tem o Nudes, mas o Nudes, ele é mais assim, simpatizantes. Não é aquela coisa de abraçar mesmo e lutar pela causa. É para estar ali presente, entende? Aí a gente resolveu, já que não tem, vamos criar, né? É interessante isso. E tá indo, tá dando certo, a gente tá conseguindo bastante participação, a gente está encaminhando. E como que funciona o coletivo? O que vocês fazem nas reuniões? Então, a gente discute bastante termos, a gente pede da vivência de cada um, porque um gay, ele não sabe o que um trans passa, não sabe o que um bi passa, e tem bastante invisibilidade, né, do bissexual também, porque eles são colocados como indecisos. Na causa, fulano tá hétero, fulano tá lésbica, fulano tá gay. Não, a gente tenta mostrar para todo mundo, porque tem disso no meio. Um gay que tem preconceito com um trans, e não pode, é uma luta para unir, é uma luta conjunta. Eu acho bacana isso, da gente estar no movimento para unir, entende? Então, a gente está abraçando mesmo as pessoas e chamando bastante para conseguir. A gente viu que nossa cidade ela tem certos eventos que são públicos, que acontecem em locais visíveis e tal. E a gente percebe que tem uma participação. E é importante ver isso porque a nossa cidade é uma cidade relativamente grande e que se engloba no contexto brasileiro e no contexto mundial nessa questão. O que vocês acham sobre isso? É saudável para a nossa cidade? Tipo, faz bem para a comunidade ver que aqui também tem eventos como tem nas outras cidades, protestos, paradas? Eu acho que muitas da comunidade LGBT em Valadares tem um pouco de receio de participar, eu acho que devem procurar até vocês para poder se sentir melhor em questão de poder participar, poder interagir com o público LGBT. Deve sofrer uma pressão, um certo preconceito para poder participar desses projetos. Aí fulano aí passa um colega na rua e fica apontando, aí começa a virar uma bola de neve nos outros, passa outros colegas, aí começa a pessoa a ficar excluída, vamos dizer assim, excluída. Eu acho que por isso que não deve muito participar em Valadares, que a cidade, no meu ver, é uma roça nessa questão. É isso que eu ia falar, Valadares é uma cidade tradicional, certo? Né? Então, a questão do evento, como que acontece, assim, é aberto, é difícil, questão de construir eventos? Então, esse foi o nosso primeiro Festival da Diversidade, né? E a gente colocou o nome justamente por causa disso, Festival da Diversidade. Se fosse colocar Parada Gay, você acha que alguém ia... Não. Então a gente, por ser diversidade, a gente não incluiu só LGBT. A gente incluiu no movimento a galera do BMX, os skatistas, o movimento afro, né, que tem dos negros, as feministas, estava todo mundo lá. Para ser diversidade, porque se falar parada gay, LGBT, ninguém vai. Tem esse medo, justamente pela cidade ser totalmente conservadora. Ninguém vai dar a cara lá, assim, né, para aparecer no evento. Gente, eu acho que, assim, um caso que ficou bem conhecido pela gente, até porque foi muito divulgado na mídia, foi acerca da Parada Gay de São Paulo, né, onde a transexual ela fez a encenação, né, semelhante à de Jesus Cristo. O que vocês acham disso? Olha, interessante essa memória sobre esse caso, porque a transexual foi muito criticada pela mídia. Então desfocou um pouco das causas que estavam sendo defendidas na parada gay, né, acabou vinculando só a imagem dela pregada na cruz, envolvendo religião. E será que isso não foi uma questão de
uma afronta colocar a religião junto com isso? Porque é uma coisa que eu acho que não anda muito junto. Eu acho que ambas as classes, entendeu? Elas se submetem a atos radicais contra os seus grupos opositores. Da mesma forma que às vezes a gente vê atos extremamente desnecessários da classe religiosa, às vezes a gente também vê atos extremamente desnecessários da classe LGBT, como elas se opõem umas às outras. Há ideias que, entre as duas classes, que não conversam entre si. Então, elas acabam apelando para atingir a outra classe. Mas eu acho que isso é um erro, e um erro muito grave, porque lutar pelo que eu penso não é atingir o outro, não é influenciar o que você pensa. Eu não tenho que discutir e te criticar pelo que você pensa só porque a minha visão não concorda com a sua. O respeito tem que haver entre ambas as classes. Mas existem protestos no mundo todo, né? E algumas pessoas estão lá definitivamente protestando pelas causas que elas acreditam. Outras não. Então a gente tem que saber o que é um protesto verdadeiro, que vai render para a comunidade LGBT uma visibilidade, e outras que acabam deteriorando a imagem, né? Você falou, né, de afronta. Por que você considera uma afronta? Porque eu vi como uma encenação. Qualquer pessoa, hoje em dia, na Páscoa, eles fazem a encenação de Jesus Cristo. Eu queria saber por que você acha que é uma afronta, sendo que todas as Páscoas têm encenação. Talvez seja porque o pecado dela está exposto? O pecado está exposto? Não, eu não pela questão do que ela quis colocar, mas por... Será que, tipo assim... Eu acho que foi visto de uma forma ofensiva pela Sim, porque classe. ela colocou uma questão da outra classe. Mas não é uma questão da outra classe, porque a trans que fez a performance, ela é católica. Então, é da classe dela também. Se ela tá ali, ela é católica, é da classe. Mas se o pessoal cristão, né, se a religiosidade fosse afetar a questão dos LGBTs, será que não seria uma afronta afetar também? Eles afetam todos os dias quando eles falam que não é uma coisa aceita por Deus, e eles têm que respeitar que o Estado é laico, nem todo mundo é da religião dele. Desculpa, vocês estão falando de afronta à religião. Nos Estados Unidos teve o caso dos cristãos que foram até a parada gay e abraçaram os gays. Então, eu não creio que isso seja uma afronta mesmo, seria mais um meio de protesto. Eu também não acho que seria uma afronta, porque eu entendi, eu como transexual, eu entendi o que ela quis dizer. Ela sofre, ela é pregada na cruz todos os dias. Ela não quis ofender a religião de outra pessoa. Ela quis dizer que ela sofre. Que a gente sofre quando a gente vai no banheiro. Eu posso ser espancado dentro de um banheiro. Se eu for na sua faculdade, eu não sei em qual banheiro que eu entro. Porque em um eu vou ser chacoteado, no outro eu posso apanhar, entende? Então, eu acho que foi isso. Não foi questão de afronta, foi de dizer mesmo, olha, a gente está aqui, a gente sofre. Se Jesus estivesse aqui hoje, com certeza ele seria uma trans na cruz. E vocês estariam pregando ele de novo. Eu acho que tem duas interpretações. E é importante porque aqui as duas visões foram mostradas. Ao mesmo tempo que você mostrou a questão do LGBT, como eles interpretaram isso, que é uma visão que a gente consegue interpretar e entender, a gente também tem a visão da classe religiosa. A figura de Jesus Cristo é uma figura sagrada para eles. Então foi tão ofensivo e foi tão divulgado para eles por causa disso. Porque é um símbolo, é uma coisa que eles carregam, é uma crença que tem o seu valor. Assim como cada um de nós aqui tem crenças que têm valores para si próprios. O que tem valor para mim pode não ter valor para você, pode não ter valor para ela. Então, assim, essa interpretação é bom a gente ver. É bom, assim, entender que a mídia, às vezes, ela mostra mais uma parte, mas existe sempre dois lados. No cenário nacional, a gente também está acompanhando, né, a questão dos políticos, né? A oposição entre o deputado Jean Williams, né, ex-participante de um reality show da televisão brasileira, e o pastor Marco Feliciano, né? E o que vocês acham disso, né? São duas figuras que representam, né, ideias bem opostas. Jean Willis e o Bolsonaro são duas pessoas que representam duas figuras de oposição, né? Então, eles estão tentando levar para o Congresso Nacional os temas interessantes a cada meio que eles representam.
Para a gente é interessante saber o que tem ali de defesa mesmo da comunidade LGBT. O que seriam essas causas que o Jean Willis defende, por exemplo, que vocês se sentem representados? Então, um dos casos assim, que é conhecido, né, a lei dos direitos, é do casamento, que tem as pessoas, os héteros, eles têm um casamento e os homossexuais têm a união estável. Instável, né, se a gente puder usar, porque eles podem casar, qualquer pessoa que chegar no cartório pode ir lá casar, mas qualquer momento também a bancada evangélica da oposição pode derrubar isso, pode falar, ó, quem casou, casou, quem casou não casa mais, entende? E olha, é engraçado porque a gente agora tá fazendo o quê? Tá lutando para ter o direito de assegurar essa lei, para firmar esse direito, essa lei não, criar uma lei para firmar esse direito. Esse debate no Congresso, ele é bom para a causa, ele gera pontos positivos? Eu acho importante isso porque a gente não tem tantos representantes, então é visível, né, a diferença. Nós temos uma bancada evangélica no Estado laico. Eu acho a maioria está lá da bancada evangélica para defender a família tradicional brasileira segundo a Bíblia. Os gays, os representantes LGBTs que estão lá, não. Eles estão lá para conseguir direitos da classe, entende? Eu acho incoerente. A Vitória e o Felipe foram até a Semana da Diversidade, que aconteceu aqui em Governador Valadares, para expor as lutas do movimento, como as que a gente está discutindo, e mostrar o que é o movimento em si. Nós viemos aqui na Semana da Diversidade para saber um pouco mais sobre as questões que envolvem o movimento LGBT. Da própria comunidade LGBT, há conflitos e subdivisões entre os membros? Então, a gente tem que primeiro compreender como é que é a compreensão das várias orientações sexuais, né? Levando em conta que quando você vai discutir com uma pessoa, você não leva em conta somente a orientação sexual. Você leva em conta também as expressões de gênero, a própria identidade de gênero, entre outras coisas. E daí a gente começa a entender o recorte, mais do que divisão, é um recorte. Assim, né, além de uma heteronormatividade que existem as outras orientações que historicamente não são aceitas e são excluídas. O movimento ele é bem grande, são várias pessoas, são lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros em geral. Há subdivisões porque em todo movimento existem necessidades específicas de cada tipo de pessoa. Então, há divisões, às vezes alguns conflitos, mas a gente sempre resolve dentro de nós mesmos. Tatiana, qual a importância deste movimento para a sociedade de Valadares? Então, a sociedade precisa começar a quebrar certos tabus e mitos. Acho que a importância, o ganho maior é esclarecer sobre os conceitos de diversidade e de igualdade de gênero. Trazer esse debate à sociedade, envolvendo a família e a educação, colabora grandemente para quebrar esses tabus, para diminuir a violência contra os LGBTs e para garantir os direitos civis e humanos dessas pessoas. J 2013 ainda não foi para o Congresso. O que mudaria se fosse? O que acontece é que a resolução, o Poder Judiciário está muito mais avançado do que a Câmara Federal, né? Se a gente for observar
toda a bancada fundamentalista religiosa que hoje está dentro do Congresso Nacional, ela dificulta muito os avanços da política LGBT no Brasil e nos estados, né? Porque as bancadas municipais e estaduais, elas seguem muito as bancadas federais. Isso tem dificultado muito. O que avançaria? Se a gente conseguisse levar o casamento homoafetivo para dentro do Congresso Nacional, se tornando uma lei, isso facilitaria muito com que as pessoas, as mulheres, os homens, pudessem demonstrar mais afeto, menos preconceito, menos discriminação. Isso avançaria muitas políticas públicas. Mas o que para a gente é tão bom que o Poder Judiciário ele demonstra a qualidade que a gente tem hoje dos nossos juízes, de mostrar para o Legislativo que ele não tem feito o seu papel de legislar para a população LGBT no Brasil. Brasil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Galera, nós vimos que a conquista pelos direitos da comunidade LGBT, eles têm sido a cada dia, né, conquistados por essa classe através dos movimentos. E ainda falta muito, né? Pelo que a gente viu o Douglas falando, por exemplo, parece com o que aconteceu no passado, a conquista dos negros e a das mulheres. Estamos chegando ao fim do primeiro bloco e a gente volta já.